Há dores que parecem pequenas rachaduras no coração, mas há também aquelas que nos partem em 1000 pedaços. Um término amoroso não é apenas o fim de uma história, é como se fosse o fim de um mundo inteiro. Você acorda e percebe que até os objetos mais simples carregam o peso da ausência. A caneca que antes era dividida, agora está solitária. A cama, que parecia apertada para 2, se transforma em um deserto frio. O silêncio da casa não é apenas ausência de som, é um grito constante lembrando do vazio que ficou Dot. Quando alguém que amamos vai embora, não levamos apenas a falta da pessoa, levamos a falta de nós mesmos. Porque ao longo do relacionamento, criamos não só um nós, mas também uma versão de quem acreditávamos ser. Você não perdeu apenas alguém. Você perdeu a identidade que havia construído ao lado dessa pessoa. E é exatamente por isso que o término dói mais do que imaginamos. Ele quebra não só o laço entre 2 corações, mas também a imagem que temos de nós mesmos. Dot Nietzsche dizia que é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. E talvez o que você esteja vivendo agora seja justamente isso, um caos interno, um turbilhão de emoções que parece não ter fim. Você acorda no meio da madrugada e a mente não para de repetir perguntas sem resposta. Onde eu errei? Será que ainda há chance? Será que um dia vai doer menos? Cada uma dessas perguntas é como uma pedra amarrada aos pés, puxando você cada vez mais para o fundo. E o mais cruel é que, nesse momento, nada parece suficiente para aliviar a dor. Os conselhos soam vazios, as tentativas de distração funcionam. Por alguns minutos, mas a tristeza volta, insistente, como uma sombra que não solta a sua mão. E você começa a acreditar que talvez nunca vá superar, que talvez essa dor tenha vindo para ficar Dot. Mas eu quero que você respire fundo agora. Porque existe uma verdade que precisa ser dita. Nenhuma dor é eterna, nem mesmo a que parece insuportável. O ser humano é uma criatura de adaptação, de reconstrução. Se não fosse assim, não estaríamos aqui hoje. Pense em todos os que vieram antes de nós. Pense nas guerras, nas perdas, nas catástrofes, que pareciam o fim de tudo. E ainda assim a vida continuou. Pessoas que perderam tudo reconstruíram seus lares. Pessoas que tiveram seus corações despedaçados encontraram novos amores, novas razões, novas forças para viver. Você não é exceção. Schopenhauer dizia que sofremos porque criamos expectativas irreais sobre a vida e sobre os outros. Projetamos no outro a ilusão de completude, como se aquela pessoa fosse nos salvar de nós mesmos. E quando o outro vai, embora sentimos que a vida perde a cor, mas na verdade, o que perdemos foi a ilusão. A dor que você sente agora é, em parte, o luto por essa fantasia. É o choque de perceber que a felicidade não estava garantida pelo simples fato de alguém estar ao seu lado, Dot. Essa percepção pode ser dura, mas é libertadora, porque ela te obriga a encarar a verdade. Ninguém vai viver a sua vida por você. Ninguém vai carregar o seu fardo. E, ao mesmo tempo, ninguém pode roubar a sua força interior, a não ser que você permita. Marco Aurélio, imperador estoico, escreveu em suas meditações: se você está angustiado por algo externo, dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você tem o poder de mudar a qualquer momento. O que significa isso? Significa que não é o término em si que está destruindo você. É a maneira como a sua mente interpreta esse término. Você pode olhar para ele como o fim definitivo de tudo, ou pode olhar como um rito de passagem, um incêndio que abre espaço para o renascimento. Imagine uma floresta que pega fogo. As árvores queimam, os animais fogem, o solo fica escuro, coberto de cinzas. É devastador. Mas depois de semanas, pequenas plantas começam a brotar. Sementes que estavam dormentes no solo só despertaram por causa do calor do fogo. Aquele desastre se torna paradoxalmente o início de uma nova vida. A sua dor é o incêndio. E dentro de você existem sementes que só podem florescer após essa queima. Nietzsche viveu isso de forma cruel. Ele amou Lou Salomé intensamente, fez planos,
Sonhou com uma vida ao lado dela, mas foi rejeitado. E essa rejeição o lançou em um abismo de solidão. No entanto, desse mesmo abismo nasceu sua filosofia mais profunda. Ideias que mudaram para sempre a forma como entendemos a vida, o sofrimento, a liberdade. A dor que você sente agora também pode ser matéria-prima para uma transformação que ainda não consegue imaginar. E é importante entender, superar não é esquecer. Superar é integrar a dor como parte de quem você é. Cada cicatriz que carregamos é também uma marca de sobrevivência. Você não será o mesmo depois desse término, mas não precisa ser. Você pode ser mais forte, mais consciente, mais preparado para viver de forma autêntica. Schopenhauer comparava a vida a um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio. Hoje você está na extremidade da dor. Parece que não há saída, mas o pêndulo sempre se move. Mais cedo ou mais tarde, essa dor vai se transformar em algo diferente. Talvez em indiferença, talvez em aprendizado, talvez em um amor mais maduro, no futuro. O que importa é que nada, absolutamente nada, permanece igual para sempre. Agora coma. Eu quero que você faça um pequeno exercício. Feche os olhos e traga à memória uma lembrança feliz. Pode ser de um passeio, de um abraço, de uma risada verdadeira. Sinta como o corpo responde a essa lembrança. O peito se abre um pouco. A respiração se torna menos pesada. Isso prova algo essencial. Mesmo em meio à tristeza, você tem o poder de direcionar seus pensamentos. A dor não é uma prisão eterna. Ela é um estado, e estados mudam. Sempre mudam. E aqui está a chave. Não lute contra a dor como se fosse um inimigo a ser derrotado. Acolha-a como parte do processo. A dor é o sinal de que você amou de verdade, de que se entregou, de que foi humano. Só quem se permite sentir profundamente pode sofrer intensamente. E só quem sofre intensamente tem a chance de renascer transformado. Nietzsche dizia: aquilo que não me mata me fortalece. Você pode achar essa frase um clichê, mas repare, você ainda está aqui. Você não foi destruído. Você pode estar sangrando por dentro, mas está respirando, ouvindo estas palavras, buscando respostas. E isso significa que, por mais escura que pareça a noite, a sua chama interior não foi apagada. Marco Aurélio também dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Talvez você pense, mas eu não consigo controlar o que penso agora. E é verdade. No início, ninguém consegue. Mas pouco a pouco, você pode escolher quais pensamentos alimentar. Se você alimenta apenas memórias dolorosas, a ferida continua aberta. Mas se começa a alimentar reflexões, aprendizados, perspectivas diferentes, a cicatrização acontece. Lenta, silenciosa, mas acontece. Você não precisa ter pressa. Não precisa se cobrar para estar bem amanhã ou na semana que vem. Cicatrizes levam tempo, mas lembre-se, cada dia em que você escolhe levantar da cama, mesmo sem vontade, cada dia em que você escolhe respirar fundo em vez de se entregar ao desespero, cada dia em que você escolhe ouvir uma palavra de consolo em vez de se afogar em silêncio, cada um desses pequenos atos já é uma vitória. E no futuro, quando olhar para trás, você vai perceber que o que parecia impossível hoje foi apenas um capítulo. Um capítulo doloroso, sim, mas também necessário para a construção de quem você estava destinado a se tornar. Quando o coração pede respostas, um caminho estoico para seguir em frente. Respire. A luz do seu celular ainda guarda a última mensagem. O travesseiro carrega o contorno de alguém que não está mais aí. Tudo ao seu redor parece lembrar o que terminou. E mesmo assim você está aqui, inteiro o bastante para ouvir, forte o suficiente para recomeçar. Hoje vamos construir um caminho longo, calmo e profundo para atravessar essa semana difícil. Não com frases vazias, mas com práticas concretas, imagens que fixam na mente e ideias que já ajudaram milhares de pessoas antes de você. Pense neste áudio como uma ponte, sólida, silenciosa, de travessia. Antes de seguir, uma verdade desconfortável e libertadora.
Dor não é defeito, é dado. Em termos estoicos, aquilo que você sente não é um fracasso de caráter, é um sinal vital. Marco Aurélio escrevia em seu diário que as coisas externas tocam o corpo, mas a mente decide o significado. Quando um relacionamento acaba, o corpo sente falta. O ambiente estranha a ausência, a rotina protesta. A mente, porém, pode ser educada, e é esse treino que vamos iniciar agora. 1. O quadro e a moldura imagine. Um quadro poderoso, uma tempestade. No mar, ondas altas, céu de chumbo, é a sua semana. Agora imagine a moldura, sólida, clara, que dá contorno e sentido à cena. Sem moldura, o quadro escorre, se perde. Com moldura, a tempestade vira obra de arte. O quadro é o que te aconteceu. A moldura é o que você faz com isso. Os estoicos chamavam essa moldura de julgamento. Você pode dizer, fui rejeitado, acabou tudo, ou fui redirecionado, aprendi muito, agora vou crescer. É a mesma cena, mas outra moldura, e moldura muda tudo. Prática. Escreva 3 molduras alternativas para a mesma memória dolorosa. Exemplo: 1. Perdi alguém. Ganhei espaço para me reencontrar. 2. Fui trocado. Fui livrado de um vínculo que já não me honrava. 3. Não deram valores e fui convidado a valorizar primeiro a mim mesmo. Leia em voz alta. O som da sua própria voz é argamassa para o que você quer acreditar. 2. O ritual das 3 âncoras. Manhã, tarde e noite. Você precisa de âncoras, pontos fixos capazes de segurar você quando o mar puxa. São simples, mas profundas. Manhã, 7 minutos. Água no rosto, janela aberta, respiração 4-4-8. Inspira 4, segura 4, solta 8. Em seguida, 3 frases firmes no presente. Eu escolho ficar inteiro hoje. Eu honro o que vivi, mas sigo. Eu planto pequenas vitórias. A respiração alongada no exalar informa ao sistema nervoso que você está seguro. É fisiologia a serviço da mente tarde. 5 minutos. Mini caminhada sem celular. Observe 5 coisas que você vê, 4 que você ouve, 3 que você toca, 2 cheiros, 1 sabor, água serve. Esse escaneamento sensorial puxa você de volta para o corpo e tira a energia do turbilhão mental noite. Tem minutos. O caderno do desapego. Escreva sem filtro. O que ainda estou tentando controlar? Embaixo, 2 colunas. Sob meu controle e fora do meu controle. Em fora, escreva nomes, decisões alheias, passados, hipóteses. Em sob meu controle, liste sono, treino, alimentação, amigos, projetos, dinheiro, silêncio. Circule aquilo que você fará amanhã. A caneta é um pequeno cetro. Ela devolve reino ao que é seu. 3. 4 imagens para carregar no bolso e na mente. A ponte de pedra. Chuva cai, água passa, a ponte permanece. Você não é o rio das emoções, você é a ponte. Emoção pode atravessar. Você permanece. A casa em reforma. Poeira, entulho, barulho e promessa de um lugar melhor. Recomeços são feios. Por fora, belos por dentro. O arqueiro. Ele puxa a corda para trás para lançar a flecha mais longe. Retrocesso aparente, avanço real. O jardineiro paciente. Ele não grita para a semente crescer. Ele rega, protege, espera. Não pressione seu tempo de cura. Cultive o dot. Essas imagens não são poesia de Instagram. Elas são atalhos mentais. Toda vez que a mente começar a produzir o velho filme de dor, responda com uma imagem. É como trocar o trilho do trem. Fur. A lição de Nietzsche. O que fazer com o vazio? Nietzsche não recomendava negar a dor. Ele propunha transformá-la. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Seu porquê precisa sair do campo abstrato. Então pergunte, o que eu vou construir a partir disso? 3 sugestões de porquês práticos. Força física, visível. Um ciclo de 30 dias de treino básico, só com o peso do corpo para ver progresso no espelho, enquanto a mente se realinha. Projeto que me prova lealdade a mim mesmo. 20 páginas de um curso, protótipo de negócio, portfólio, blog, canal. Algo que te devolva autoria. Relações de raiz.
Uma conversa de verdade por dia, sem telas, com alguém do seu círculo. Não sobre o término, sobre a vida. Você reconstrói confiança humana no plural. O vazio pós-término gosta de ser preenchido com distração. Nietzsche. Te convidaria a preenchê-lo com criação. Dói do mesmo jeito no início, mas a curva muda. Dor jogada na bebida vira ressaca. Dor jogada no trabalho significativo vira obra. 5. Schopenhauer e o antídoto da realidade. Schopenhauer era sombrio, mas útil. Ele nos lembra que idealizações traem. Muitas vezes sofremos menos pelo que foi e mais pelo que imaginamos que o outro era. Faça um exercício brutalmente honesto. Escreva sem enfeite 5 fatos que você ignorou. Por exemplo, promessas quebradas, sumiços sem justificativa, comentários que diminuíam, planos sempre adiados e limites meus cruzados. Olhar para a realidade tira o perfume do mito. Você não perdeu um altar. Você se livrou de um espelho que te distorcia dote. Depois coma, escreva 5 fatos seus que você quer aprimorar. Não para merecer amor, mas para elevar seu padrão. Sono, organização financeira, cultivo de amizade, coragem para dizer não, cuidado com o corpo. Sofrimento que vira inventário, vira crescimento. Cis. O ensaio da indiferença, estoica, não gelada. Indiferença, aqui, não é. Frieza com a vida. É disciplina afetiva diante do que te desorganiza. Treino de 7 dias. Durante 1 hora por dia, você pratica o modo aeronave emocional com 3 regras. 1. Não abre perfis, fotos, mensagens antigas. 2. Não conta sua história para ganhar validação social. 3. Não faz movimentos reativos. Indiretas, investigações, testes. No lugar disso, ações de nutrição. Banho quente sem pressa. Leitura de 10 páginas, alongamento. Arrumar um espaço físico da casa. Cozinhar algo simples. O cérebro associa o período de não reatividade a microvitórias corporais. É reprogramação por consistência, não por força bruta. 7. A carta que você não vai enviar, escreva uma carta longa. Diga tudo. Agradeça o que foi bom, descreva o que feriu, declare o que você aprendeu, explique por que segue. Termine com 3 votos sinceros de bem. Depois não envie. Rasgue, queime com cuidado, ou dobre e guarde por 30 dias. Esse gesto é simbólico. Sua verdade existe sem depender de resposta. Você encerra o ciclo do seu lado. Maturidade é não precisar do juiz externo para dar a sentença. 8. Tempo. O lado invisível do poder você não precisa superar em 1 semana. Você precisa começar a vencer a cada dia. Pense em blocos de 7, 14, 30, 90 dias. Nos primeiros 7, foco é estancar perdas. Sono, comida, álcool, redes, impulsos. 14 dias, ritmo, treino, leitura, trabalho, amigos. 30 dias, projeto visível. 90 dias, nova identidade funcional com rotinas que você protege. É assim que o luto vira legado. Tempo não cura o que você alimenta. Tempo cura o que você nutre direito. Nini. Perguntas que curam e não te colocam como vítima. Troque por que fizeram isso comigo? Por o que isso está me pedindo para me tornar? Troque. Como eu faço para esquecer? Por como eu cultivo algo maior do que a lembrança? Troque. Será que um dia alguém vai me amar de verdade? Por como eu me torno alguém que se ama de verdade, enquanto constrói uma vida que vale a pena ser compartilhada. As perguntas são portas cognitivas. Mude a pergunta, e você muda o corredor interno por onde caminha. 10. O teste da mesa post. Você chega em casa, põe a mesa com calma, acende uma vela, coloca uma música serena e se serve como se fosse receber alguém importante. Porque é isso que está acontecendo. Você está recebendo você. Faça isso 1 vez por semana. Parece bobo, não é? É um recado silencioso ao seu sistema. Eu mereço cuidado mesmo sem plateia, mesmo sem alguém olhando. Quem sabe se tratar com respeito, ensina o mundo a tratá-lo com respeito. É sinal visível de um amor próprio que não grita.
mas governa.11. O que fazer quando a saudade ataca de madrugada a 3 passos? Postura. Sente-se na beira da cama, pés no chão, coluna ereta. O corpo informa a mente que você não está caindo. Ciclo 4-7-8 por 3 minutos. Conte devagar. A matemática respira por você quando a emoção não quer obedecer. Substituição dirigida. 2 páginas de escrita livre começando. Por hoje eu escolho. E uma página de leitura de um autor firme. Pode ser um manual estoico, um trecho clássico, algo que te lembre que você não está sozinho na história humana. A madrugada é uma lupa. Diminua o objeto errado e aumente o certo. 12. O compromisso que você assina com você escreva à mão. Por 30 dias eu cuido de mim com disciplina e gentileza. Eu honro o que doeu, mas não alimento o que me destrói. Eu treino, eu durmo, eu trabalho, eu crio, eu encontro pessoas de verdade. Quando cair, levanto. Quando lembrar, respiro. Quando doer, caminho. Assinado. Eu, na data de hoje. Coloque no espelho. Toda promessa precisa de plateia? Não. Precisa de testemunha. E você é a sua. Você não precisa provar nada para quem foi. Você precisa construir com quem ficou você. Pode parecer pouco agora, mas é assim que os grandes recomeços nascem, de decisões pequenas, repetidas com coragem. Se precisar, volte ao começo e escute de novo. Este áudio é uma ponte. Caminhe por ela quantas vezes for preciso. E quando alguém perguntar como você atravessou, você vai saber responder. Eu escolhi a moldura certa. Eu me sentei como rei à própria mesa. Eu dei tempo ao tempo e usei o tempo a meu favor. Siga. A vida do outro lado desta dor. E ela já começou.